Já pensou ter que esperar por mais de 4 décadas por uma conexão que unisse 2 municípios separados por um dos rios mais importantes do Sudoeste, enfrentando promessas políticas quebradas e obras inacabadas? No Brasil, essa espera finalmente chegou ao fim, com a inauguração da Ponte da Integração Deputado João Peixoto, uma das obras de infraestrutura mais simbólicas do estado do Rio de Janeiro. Localizada entre os municípios de São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, essa megaestrutura vai muito além de concreto e aço. É um marco de superação, paciência e transformação regional. Com mais de 1,3 quilômetros de extensão sobre o poderoso rio Paraíba do Sul, a ponte representa a realização de um sonho coletivo e o fim de um isolamento que travava o desenvolvimento do norte fluminense. Neste vídeo, vamos conhecer a grandiosidade da Ponte da Integração, entender sua importância estratégica, sua longa e acidentada história de construção e os impactos que ela já está provocando, não só nos municípios conectados, mas em todo o interior do estado do Rio de Janeiro. A Ponte da Integração Deputado João Peixoto está situada no norte fluminense, conectando diretamente os municípios de São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, sobre o rio Paraíba do Sul, um dos principais rios da região sudoeste, essencial para o abastecimento de milhões de pessoas e para a dinâmica econômica da bacia. Antes da construção da ponte, quem precisava atravessar de São João da Barra para São Francisco de Itabapoana tinha 2 opções, e nenhuma delas era eficiente. A primeira era o uso de balsas, um sistema limitado, lento e instável. A travessia fluvial podia levar até 1 hora, considerando o tempo de espera, embarque, navegação e desembarque. E em dias de mau tempo ou cheia do rio, o serviço era suspenso, isolando comunidades inteiras. A segunda alternativa era ainda mais desgastante: percorrer 87 quilômetros por via terrestre, saindo de São João da Barra até Campos dos Goitacazes, cruzando a ponte sobre o Paraíba do Sul em travessão e só então retornando pela RJ 224 até chegar a São Francisco. Esse trajeto levava cerca de 1 hora e 40 minutos de viagem, consumia mais combustível, aumentava o desgaste dos veículos e causava impacto direto no transporte de carga e no deslocamento da população. Hoje, com a Ponte da Integração, esse trajeto foi reduzido para apenas 57 quilômetros de percurso contínuo e seguro, cortando cerca de 30 quilômetros da rota e diminuindo o tempo de viagem para pouco mais de 30 minutos. Essa redução representa ganhos diretos em logística, economia e mobilidade. Caminhões, ambulâncias, estudantes e trabalhadores agora cruzam o rio com eficiência e previsibilidade, algo impensável até poucos anos atrás. A ponte tem 1.344 metros de comprimento e 16,2 metros de largura, divididos em 2 faixas por sentido, acostamentos amplos e passarelas laterais para pedestres. A estrutura é sustentada por 34 vãos apoiados em pilares com fundações profundas, ancoradas em solo aluvial, uma exigência técnica que demandou soluções de engenharia civil robustas e detalhadas. Além da ponte, a obra também inclui a modernização e implementação de trechos das rodovias RJ 196 e RJ 194, somando mais de 36 quilômetros de novas pistas, com drenagem, acostamentos e sinalização completa. A conexão direta com a BR-101 e o Porto do Açu transforma essa obra em um novo eixo logístico para o norte e noroeste fluminense. Com investimento estadual de 291 milhões de reais, a ponte beneficia diretamente mais de 1 milhão de pessoas, integrando áreas antes isoladas e criando uma nova realidade de conectividade para a região. Mas, por qual motivo esse projeto levou mais de 40 anos para ser concluído? A história da Ponte da Integração Deputado João Peixoto é, acima de tudo, a história de uma região que lutou por décadas para romper seu isolamento. A necessidade dessa ligação surgiu ainda nos anos de 1980, quando foi idealizada pela primeira vez durante o governo militar do presidente João Figueiredo. Naquela época, alguns pilares chegaram a ser erguidos, mas a obra foi abandonada antes mesmo de sair da fase inicial. Durante anos,
O que se via às margens do rio Paraíba do Sul era um monumento à promessa não cumprida. A população local, especialmente de São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e arredores, convivia com um deslocamento extremamente limitado. As opções se restringiam à travessia de balsa, lenta, insegura e ineficiente, ou longos desafios rodoviários que estendiam trajetos curtos em dezenas de quilômetros. Esse gargalo logístico afetava diretamente o escoamento da produção rural, o acesso à saúde e à educação e a mobilidade entre comunidades, que, embora vizinhas, viviam como se estivessem separadas por um oceano. Durante as décadas seguintes, diversos governos anunciaram retomadas, estudos e licitações, mas o projeto foi sistematicamente interrompido por entraves políticos, disputas contratuais, embargos ambientais e, principalmente, pela ausência de prioridade orçamentária. Em 2014, a construção foi novamente iniciada, mas em 2016 voltou a ser paralisada. Dessa vez, por questões relacionadas à empresa responsável pela obra. A virada só veio em 2021, quando então o governo de Cláudio Castro decidiu assumir o compromisso de concluir a ponte como uma das prioridades de infraestrutura do estado do Rio de Janeiro. Com a articulação política, reavaliação técnica e liberação de recursos, as obras foram retomadas com força total e finalmente concluídas em fevereiro de 2025. A ponte recebeu o nome de deputado João Peixoto, em homenagem a um dos principais defensores do projeto na Assembleia Legislativa do Estado. Natural da região e com longa trajetória política, João Peixoto dedicou boa parte da sua vida pública à causa da integração regional, mas infelizmente ele faleceu em 2020, vítima do Covid-19, antes que pudesse ver a ponte concretizada. Porém, seu nome se tornou símbolo de persistência e compromisso com o desenvolvimento do Norte Fluminense. Erguer uma ponte de mais de 1,3 quilômetros sobre os rios mais imponentes do sudoeste brasileiro não é uma tarefa tão simples. A construção da ponte da integração envolveu uma sequência de desafios técnicos e operacionais que exigiram planejamento minucioso, engenharia de precisão e execução firme, especialmente após anos de interrupções e deterioração da estrutura parcialmente construídas. A obra recomeçou com uma análise estrutural dos pilares inacabados das décadas passadas. Muitos precisavam ser reforçados ou demolidos por estarem fora dos padrões atuais de segurança. Em seguida, foi necessário retomar os trabalhos com fundações profundas, já que o solo às margens do Paraíba do Sul é predominantemente aluvial, ou seja, instável, saturado de umidade e com baixa capacidade de carga superficial. Para vencer esse obstáculo, os engenheiros adotaram o uso de estacas cravadas em profundidades superiores a 25 metros, capazes de alcançar camadas mais rígidas do subsolo. Cada pilar foi moldado em loco com concreto protendido de alta resistência, e os vãos da ponte, 34 ao todo, foram preenchidos com vigas longarinas, posicionadas por guindastes de grande porte. Algumas dessas estruturas pesam mais de 100 toneladas e foram içadas com precisão milimétrica por equipamentos especializados trazido para a obra. Durante a montagem do tabuleiro da ponte, foi necessário a instalação de plataformas flutuantes e ponte temporários, já que o Rio Paraíba do Sul é navegável e possui fluxo constante. Toda a movimentação foi coordenada com a Marinha e com órgãos ambientais para garantir que não houvesse danos ecológicos permanentes à fauna e à flora aquática. Em paralelo à estrutura principal, foram executadas as obras viárias complementares, mais de 38 quilômetros de pavimentação, somando os trechos das rodovias RJ-196 e RJ-194. Outro destaque da obra é a passarela para pedestres, que garante segurança para a travessia a pé, um recurso fundamental para moradores das comunidades ribeirinhas, que por anos dependem de balsas ou embarcações improvisadas para acessar escolas, hospitais e mercados. No pico das obras, foram gerados mais de 600 empregos diretos e cerca de 1.500 empregos indiretos, com prioridade para a contratação de mão de obra local. Além disso, foram realizados treinamentos técnicos em carpintaria, soldagem, topografia e obras rodoviárias, criando um legado de capacidade para a região. Depois de 4 décadas de espera, a ponte finalmente foi concluída. Embora não seja uma estrutura monumental, ela também pode
ser comparada com outras estruturas. Embora a Ponte da Integração Deputado João Peixoto não figure entre as maiores do Brasil em extensão, seu impacto regional a coloca no mesmo patamar de grandes obras nacionais, em termos de relevância social, logística e estratégica. Obviamente, não podemos comparar sua escala com outras gigantes, como por exemplo a Ponte Rio-Niterói, com seus 13,2 quilômetros de extensão, ou com a ponte sobre o Rio Madeira, em Rondônia, que faz parte do Complexo de Integração do Norte. Perante essas duas, a Ponte Fluminense parece modesta, e realmente é bem menor. No entanto, o que ela representa para o Norte Fluminense é tão transformador quanto essas gigantes estruturas foram para os seus respectivos contextos. A economia de 30 quilômetros no trajeto direto entre São João da Barra e São Francisco de Itabapoana e a redução de 80 quilômetros para quem viaja por Campos dos Goitacazes equivalem a milhares de litros de combustível economizados por mês, além de diminuir significativamente o tempo de deslocamento e os custos logísticos da região. Isso é comparável, em escala local, ao impacto que a transposição do Rio São Francisco teve no abastecimento hídrico do Nordeste. A Ponte da Integração João Peixoto já está até mudando o sul do Brasil. No aspecto econômico, a obra reduz em até 40% os custos logísticos no transporte de grãos, carnes e insumos industriais entre o Paraná e Santa Catarina. Estima-se um impacto positivo direto em mais de 2 milhões de pessoas, com geração de emprego, renda e novas oportunidades de negócio. Ressaltando que essa estrutura não é apenas uma obra de concreto, mas sim uma obra sobre décadas de espera, obstáculos políticos e desafios técnicos. É a prova que o Brasil é capaz de realizar megaprojetos quando há vontade política, engenharia qualificada e compromisso com o futuro. Por fim, vale destacar que, apesar de seu porte médio, a Ponte Deputado João Peixoto tem um diferencial. Ela finaliza um elo que faltava há mais de 40 anos no litoral do estado do Rio de Janeiro, complementando a malha viária costeira fluminense. Obrigado por ter assistido a este vídeo até aqui. O que você acha desse projeto? Realmente demorou bastante, não é mesmo? Mas que bom que aconteceu. Antes tarde do que nunca, deixe aqui nos comentários o que você acha dessa grande obra e também se você já passou por ela. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.